Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Diário de Restauração. Eu louvo e exalto o nome do Senhor pela tua vida, pela vida de você, irmão e irmã que é inscrito nesse canal. Todos os dias você pode ter certeza, eu tenho apresentado a tua vida diante do nosso Deus e pedindo para que Ele cumpra as promessas contidas na sua palavra sobre a sua vida. Em especial, eu gostaria de agradecer a Deus pela vida do irmão Marcelo, lá no Mato Grosso. Foi o primeiro inscrito no canal, quando nós tivemos a ideia, impulsionados pelo Espírito Santo, de abrir esse canal. Tivemos diversos apoios de diversos irmãos quando estávamos nesse grupo. O irmão Marcelo foi o primeiro a se inscrever. Como diz um ditado secular, mas muito apropriado para esse momento, o primeiro a gente nunca esquece. Por isso essa homenagem especial ao meu irmão, meu amigo em Cristo, irmão Marcelo, lá no Mato Grosso. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sino para as notificações, para que você seja avisado quando postarmos nossos novos vídeos. Estaremos, na medida do possível, na direção do Espírito Santo, no início e no final da semana, postando novos vídeos para a edificação do corpo de Cristo. E também curta e compartilhe. Essa palavra ministrada hoje, como as demais ministrações, poderão ser uma palavra de salvação para a vida de muitas pessoas. Muitos estão no deserto, mas estão meio que perdidos, meio sem direção, meio sem esperança. Essa palavra pode trazer um novo ânimo para essa pessoa. E você pode ser um instrumento usado por Deus para levar essa palavra para uma pessoa que esteja nesse estado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra se encontra aqui no livro de Ezequiel, capítulo 37, uma palavra extremamente conhecida do povo de Deus, o Vale de Ossos Secos. Nós queremos trazer uma visão para o contexto que nós temos vivido. O que me chama muito a atenção, e eu gosto muito na obra de Deus, é o que chamamos a multiforme graça de Deus. Deus não tem uma fórmula específica para falar e trabalhar na vida de alguém. Deus não tem uma forma, Deus é Deus. E como Deus, não há como nós definirmos ou colocarmos Deus em uma forma. Olha, Deus só vai agir dessa maneira. Ou se estiver tendo uma manifestação na vida de outra pessoa, não é Deus. Deus, ele sabe como trabalhar e quando trabalhar na vida de cada um de nós. Por isso, essa visão que o Senhor trouxe ao meu coração, eu queria dividir com você. Se você estiver passando por esse momento, creia, o Senhor é contigo. E através dessa palavra, ele vai produzir vida, como foi o contexto desse texto. Diz aqui no versículo 7 do capítulo 37, então profetizei segundo me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles e cresceram as carnes e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Glória a Deus pela sua palavra. Irmãos, é muito interessante essa palavra quando nós trazemos para esse contexto do deserto. Por quê? Nós costumamos dizer que quando há uma quebra de aliança, quando há um divórcio, é algo que ninguém quer. Quem tem a visão de Cristo nunca vai optar pelo divórcio. Porque a Bíblia diz muito claramente que Deus odeia, Deus abomina o divórcio. Muito por se tratar de uma quebra de aliança. Deus é radicalmente contra a quebra de alianças. Então, em cima desta palavra, Deus é radicalmente contra o divórcio. Divórcio nunca foi e nem será solução para crises conjugais. Em contrapartida, nós entendemos que quando há um divórcio, há morte. A morte espiritual daquele que decidiu pelo divórcio. Porque quando você faz o seu voto conjugal, e nós já dissemos isso aqui no canal, você faz um voto dizendo na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte os separe. Você fez esse voto não para o seu cônjuge, você fez esse voto para o Senhor. Você estava dizendo no momento do seu casamento, aquele momento de euforia, de alegria, que todos vivenciaram, você estava dizendo para o Senhor, Senhor, independente do que acontecer, eu vou seguir junto com essa pessoa até que a morte nos separe. E o contexto de Ezequiel aqui, quando o Senhor o leva, preste bem atenção que no primeiro versículo diz aqui, olha, veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale.
Então nós entendemos que quem te conduz ao vale ou deserto é o Senhor. O Senhor decide entre um e outro do casal a quem o Senhor quer tratar primeiro. Então ele leva esse ao deserto. Deserto, nós bem sabemos e entendemos, é um lugar seco, árido, tá? Então ali é um momento em que você vai estar só você e o Senhor. É só você e o Senhor. E esteja passando pelo que você estiver passando. Muitas pessoas ao seu redor, da sua família, terão condições de te ajudar, mas serão impedidas pelo Senhor. Então não tenha raiva quando você pedir ajuda e não receber, porque é o Senhor quem vai te tratar. É o Senhor quem vai suprir as suas necessidades nesse período de deserto. Para isso, você precisa entender por que você foi conduzido ao deserto. Aqui o profeta foi conduzido a um vale onde havia morte. Eram muitos ossos secos. No seu contexto individual, você olha para o teu marido, você olha para a tua esposa e você o vê morto espiritualmente, fazendo um monte de coisas, tendo um monte de atitudes que não condiz com a pessoa dele de tempos atrás. Talvez ele também era contra o divórcio. Talvez ele também fosse contra uma separação, mas hoje ela optou por isso. Hoje ele está te repudiando, ela está te repudiando. Quer dizer, se ele decidiu pelo divórcio, ele decidiu pela morte. E você vê que a primeira coisa que uma pessoa faz quando se afasta dos princípios do Senhor é se afastar da comunhão com a igreja, é de se afastar da comunhão com os demais irmãos. Por quê? Há uma certa vergonha, mas é porque algo dentro dele morreu. Talvez a fé, talvez a esperança, talvez olhando para as circunstâncias ele não via mais alternativa e procurou o que eu costumo dizer como um atalho. Porque o que o Senhor quer nunca, jamais será um divórcio. O Senhor é Deus de restauração. O Senhor é Deus de vida. Então aquilo que aparentemente estava morto no teu casamento, o Senhor pode fazer reviver. Como ele disse aqui ao profeta, ele fez uma pergunta ao profeta. Profeta, pode esses ossos reviverem? E o profeta automaticamente passa a responsabilidade para o Senhor, porque ele sabia que o dono da vida é o Senhor. Quem dá e quem tira a vida é só o Senhor pode fazer isso. Embora nós vejamos homens fazendo isso sem a autorização do Senhor. Isso você pode ter certeza. Então, quando ele se afasta desses princípios, ele optou pela morte. Então, há uma certa frustração em quem fica questionando por que ele não volta para casa, por que ele não pensa nos filhos, por que ela não pensa em mim da forma como eu pensava. Você precisa entender que ela está morto. É osso seco. E a ordem que Deus deu ao profeta, depois dele ter perguntado se os ossos poderiam reviver, e o profeta responder que o Senhor sabia, o Senhor diz ao profeta, profetiza. Irmão e irmã, é hora de você abrir a tua boca e profetizar no vale, no deserto pelo qual você está passando. O Senhor pergunta para você, pode o teu marido, a tua esposa reviver? E você olha para ele, você olha para ela, fazendo coisas horrendas, fazendo coisas absurdas, coisas que você nem imaginava que seriam possíveis dela fazer um dia, mas estão fazendo. Então você tem que olhar para ele e olhar para ela com o olhar do Senhor. Qual é o olhar do Senhor para quem se afasta? É um olhar de misericórdia, é um olhar de perdão, mas é um olhar de que quem plantou vai colher aquilo que plantou. O Senhor, ele perdoa o seu pecado, mas ele não te livra da consequência dele, porque senão nós ficaríamos muito mal acostumados. Então o Senhor olha para o teu marido, olha para a tua esposa e pergunta para você, pode o teu marido, pode a tua esposa reviver? E você diz, Senhor, tu sabes. Claro que o Senhor sabe. Mas nesse contexto, o Senhor quer contar comigo e contigo para fazer com que aquele morto reviva. Para que aquele morto volte à vida. Assim como, preste bem atenção, o Senhor, ele é o dono da vida. Quando Jesus foi alertado de que Lázaro, um grande amigo de Jesus com as suas irmãs, estava doente, o Senhor já sabia o que tinha que fazer. E onde o Senhor estava, ele ainda esperou por algum tempo. E quando o Senhor decidiu ir a Betânia, a Bíblia diz que Lázaro já estava morto há 4 dias.
Ainda assim, o Senhor deu a ordem para que tirassem a pedra. O Senhor sempre vai querer trabalhar comigo e contigo em parceria. Quem está firme, quem está de pé, o Senhor vai usar esse para trazer aquele morto à vida novamente. E o Senhor diz o quê? Tirem a pedra. Aquilo que é para você e eu fazermos, o Senhor não fará por nós. Isso você pode estar certo. A ordem de Deus foi o quê? Tire a pedra. Então a pedra que te impede de crer na ressurreição do teu marido e da tua esposa, quem tem que remover essa pedra é você. Não peça ao Senhor para que aumente a sua fé, não peça ao Senhor para que faça isso ou aquilo por ele ou por ela, porque essa parte é você quem tem que fazer. Assim como Deus disse aqui para o profeta, profetiza, abra a tua boca e diga a ele aquilo que você crê. O que é que você crê? Você crê que o Senhor pode ressuscitá-lo? Que o Senhor pode trazê-lo à vida novamente? Então diga a ele, volte à vida. O profeta disse aqui que ele profetizou segundo lhe foi ordenado. É uma ordenança de Deus, porque nós bem sabemos que pela palavra de Deus, ela diz que é melhor que sejam dois, porque se um cair, o outro levanta. Então a responsabilidade de levantar aquele que está caído é de quem está de pé. É de quem está buscando. Você precisa tirar a pedra da descrença, da falta de fé, de ficar olhando para as circunstâncias, porque muitos não creem porque ficam olhando para as circunstâncias. E as circunstâncias, elas são terríveis e impedem você de ver a promessa. Guarde bem isso. Você olhar para a circunstância, para o momento, eles estão ali num momento de euforia, um momento de ilusão. Então acham que estão certos em tudo que estão fazendo. Irmãos, entenda bem uma coisa. Deus nunca destruiria uma família para construir uma outra. Deus não é Deus de coisas novas nesse sentido. Como é que você vai construir uma família tendo já uma? Não tem condições. Pela lei brasileira, isso se chama bigamia. Você estar casado com uma pessoa e se casar com outra. Para os homens, tudo isso se resolve com a assinatura de um papel, divórcio. Aos olhos de Deus, não. Aos olhos de Deus, casamento ele é heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Indissolúvel. Ainda que você tenha assinado o divórcio, você continua casado com aquela pessoa. É por isso que muitos ainda permanecem na mesma fé. Por quê? Aprenderam no deserto, aprenderam com a dureza do deserto os princípios básicos desse deserto. É entender que Deus não aprova o divórcio. Por isso, você não é uma pessoa divorciada. Você é uma pessoa casada. Você é uma pessoa casada. E você tem que olhar para o teu marido, para a tua esposa, com um olhar de compaixão. Não com um olhar de tristeza. Ah lá, ele está feliz, então não há o que eu possa fazer. Você não. O seu papel nesse contexto é orar. A ordem foi dada ao profeta e a mesma ordem dada ao profeta é dada a mim e a você. Profetiza. Abre a tua boca e diga aquilo que você crê. Profecia, aos olhos de Deus, é você dizer aquilo que Deus disse. Então, o que Deus disse está aqui, na sua palavra. Eu vou pegar e olhar o que o Senhor está dizendo com relação ao divórcio. Então, eu vou dizer a mesma coisa, é alinhar. Quando a gente fala em posicionamento no deserto, muitos se perdem por falta de posicionamento. O que é o posicionamento? Posicionamento é você alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. É alinhar a sua visão com a visão de Deus. Como é que Deus olha para o meu marido? Como é que Deus olha para a minha esposa? Então é assim que eu vou olhar para ele. O que é que Deus diz a respeito deles? É o que eu vou dizer. Então a ordem foi dada ao profeta, profetiza. E o profeta profetizou, e aqui diz que ele profetizou conforme lhe foi ordenado. Não foi uma sugestão, não foi um convite, foi uma ordem. E essa mesma ordem é dada a mim e a você hoje. Olha para o teu marido, olha para a tua esposa. Eles estão lá com amantes, estão no adultério, estão no pecado. Olhe para eles e profetiza. Ossos secos, revivei. E a partir daí, você vai começar a ouvir barulhos. São os movimentos, são os barulhos do dia a dia. Você vai começar a ouvir eles brigando com você, eles sendo incomodados.
É o barulho da incomodação. A tua oração, a tua palavra profética incomodou quem estava morto. Ele começa literalmente a revirar no túmulo. O túmulo do pecado em que ele está vivendo, que ela está vivendo, através da tua oração. Por isso que eu digo sempre, irmão e irmã, não desanime. Por pior que seja a circunstância, a vida atrás dessa circunstância. E é atrás dela que eu preciso olhar, não para ela em si. Salmo 121 diz, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então o Senhor, ele diz algo para você e você começa a dizer aquilo que o Senhor diz. Porque na minha e na tua palavra podem não ter vida. Nós somos feridos, nós somos machucados nesse processo do deserto por muitas decepções, tristezas. Então a nossa palavra tende a ser uma palavra amarga, uma palavra pesada. A palavra do Senhor não. Ah, maravilhoso Deus! Essa palavra tem vida. Então é essa palavra que eu preciso dizer. O profeta diz aqui no versículo 8 que ele olhou e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. O Espírito aqui representa a vida. Você vai profetizar, eles vão se ajuntar, eles vão se alinhar, mas ainda sem vida. Porque a vida somente quem dá é o Senhor. E logo depois ele diz, profetiza ao Espírito. Profetiza ao Espírito. Espírito dos quatro cantos, sopre vida nesses ossos. Depois que você viu só osso, e você começou a profetizar, alguma coisa começou a acontecer. Eles começam a ser incomodados onde estão, fazendo o que estejam fazendo. A tua oração, ainda que você diga que não tenha fé, a Bíblia diz que você precisa fé do tamanho de um grão de mostarda, algo minúsculo, para fazer mover uma montanha. Então, quando você começa a orar, tenha certeza, você começa a incomodá-los aonde eles estão. Talvez a coisa não aconteça da noite para o dia, mas ela começa a acontecer a partir de uma palavra profética lançada pela tua boca. Não é o Senhor. Por isso que muitos estão passando muito tempo no deserto, porque estão pedindo para que o Senhor faça aquilo que é para você fazer. Então, minha irmã, meu irmão, eu te digo que a tua oração vai incomodá-los aonde quer que eles estejam. Mas para isso é preciso você se colocar na posição de profeta. O Senhor já te conduziu ao deserto. Então se comporte como um profeta. Abrindo a tua boca e profetizando para eles que estão lá no meio do pecado. Profetizando vida. Ainda que você veja que eles estão no vício, ainda que você veja que eles estejam no adultério, mas profetiza sobre eles vida. Porque não é a tua palavra, mas é a palavra que você recebeu uma ordem de Deus para lançar sobre eles. Não veja a circunstância. Eles podem chegar para você e dizer, olha, eu não quero mais o casamento. Tudo bem, você não quer não? Beleza. A tua confiança está no Senhor. A Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Quantos testemunhos de casamento restaurado nós já vimos em que a pessoa dizia, olha, não quero mais, é o fim, já era, perdeu, daqui a pouco está lá, pedindo perdão e pedindo para voltar. Por quê? Uma palavra de fé foi liberada, essa palavra incomodou quem estava no adultério, quem estava no pecado, e trouxe ele de volta à vida. É essa a palavra de Ezequiel 37. Uma ordem foi dada ao profeta, profetiza aos ossos secos, profetiza a esses mortos. Quando o profeta começou a profetizar, a obedecer à ordenança de Deus, os ossos começaram a se juntar, a tua oração começou a incomodar aonde quer que eles estejam, fazendo o que quer que sejam. E a partir daí o Senhor deu uma segunda ordem, profetiza ao Espírito, porque no Espírito há vida. E quando o profeta profetizou e pediu para que o Espírito viesse e soprasse vida, foi aí que eles tomaram a decisão de voltar para casa. É aí que eles tomam a decisão do arrependimento e começam a tomar a consciência, porque, irmãos,
Enquanto não há vida, não há uma atitude positiva. Não há. Você não pode esperar que um morto se comporte como um vivo, que ele tenha sentimentos, que ele tenha emoções, que ele se comporte como uma pessoa viva, porque ele está morto. Está morto. A partir do momento em que você obedece à ordenança de Deus, olha para eles e profetiza com autoridade, porque lá no Evangelho, nos Evangelhos, o Senhor Jesus disse que toda a autoridade nos foi dada para desfazermos todas as obras do mal. Só que, irmãos, nós precisamos entender, quando você ataca, você é contra-atacado. O inimigo não vai perder alguém de mão beijada, concordando e aceitando calmamente. Ele vai contra-atacar. Ele não vai perder fácil, ele não vai perder uma alma fácil. Do jeito que ele foi condenado ao inferno. Ele quer o máximo de pessoas possíveis com ele. Por isso que há essa guerra quando nós estamos de pé. A Bíblia diz, o que está de pé, cuide para que não caia. Por quê? Porque quem está de pé tem a obrigação de levantar quem está caído. Essa obrigação, essa ordenança é para mim e para você que estamos no deserto em busca da restauração. Não peça para o Senhor fazer aquilo que é para você fazer. O Senhor não vai fazer. A ordem foi dada, profetiza. O profeta não pediu, Senhor, profetiza lá para que esses ossos revivam. Não, não, não. A ordem foi dada ao profeta, e uma ordem dada tem que ser cumprida. Tem que ser cumprida. Assim, quando você pega um filho em obediência e dá um castigo a ele, você espera que ele cumpra aquele castigo. Aqui nós não estamos falando de castigo, estamos falando de uma ordenança para a vida. Porque a ordem do Senhor foi o quê? Profetiza sobre esses ossos secos. Ele profetizou, começou a haver um ruído. Você começa a profetizar, eles começam a se incomodar lá. Por que muitos adultérios demoram muito tempo? Porque a pessoa desanima, deixa de orar. Enquanto você deixa de orar, o inimigo vai ganhando território. Se o inimigo não é incomodado, ele não vai sair do lugar dele. É a tua oração, a tua fé, a tua postura é que vai fazer mudar essa circunstância. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.